Lei 5810. Paramos no artigo 145. Seção 5 das diárias. Artigo 145. Ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado, serão concedidas, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana. Parágrafo 1. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Parágrafo 2. As diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de contas. Artigo 146. No arbitramento das diárias será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário. Artigo 147. Não caberá a concessão de diárias quando o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo. Artigo 148. O servidor que não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituir integralmente o valor das diárias e custos de transporte recebidos no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede no prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 149. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio de locomoção conforme se dispuser em regulamento. Seção 6. Das ajudas de custo. Artigo 150. A ajuda de custo será concedida ao servidor que, no interesse do serviço público, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio. Parágrafo 1. A ajuda de custo destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2. Não será concedida a ajuda de custo ao servidor que: alínea A. Afastar-se do cargo ou resumi-lo em virtude do exercício ou término de mandato eletivo. Alínea B. For colocado à disposição de outro poder ou esfera de governo. Alínea C. For removido ou transferido a pedido. Parágrafo 3. A família do servidor que falecer na nova sede serão assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Artigo 151. Caberá também ajuda de custo ao servidor designado para serviço ou estudo no exterior, a qual será arbitrada pela autoridade que efetuar a designação. Artigo 152. A ajuda de custo será calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 153. As ajudas de custo serão restituídas quando: inciso 1. O servidor não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Inciso 2. O servidor solicitar exoneração. Inciso 3. A designação for tornada sem efeito. Seção 7. Do salário família. Artigo 156. O salário família é devido a partir do início do exercício do cargo e comprovação da dependência. Artigo 157. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Artigo 158. Será suspenso definitivamente o pagamento do salário família quando: inciso 1. Cessada a dependência. Inciso 2. Verificada a inexatidão dos documentos apresentados. Inciso 3. Um dos cônjuges já perceba esse direito. Capítulo 9. Outras vantagens e concessões. Artigo 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido, inciso 1, ao servidor, a linha A. Participação no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
A linha B, vale transporte nos termos da legislação federal. A linha C, auxílio natalidade correspondente a um salário mínimo após a apresentação da certidão de nascimento para a inscrição do dependente. A linha D, auxílio doença, correspondente a um mês de remuneração após cada período consecutivo de 6 meses de licença para tratamento de saúde. A linha E, custeio do tratamento de saúde quando o laudo de junta médica oficial atestar tratar-se de lesão produzida por acidente em serviço ou doença profissional. A linha F, quando o estudante, mediante comprovação, regime de compensação para realização de provas e abono de faltas para exame vestibular. De novo, a linha F, quando o estudante e mediante comprovação, regime de compensação para realização de provas e abono de faltas para exame vestibular. A linha G, transporte ou indenização correspondente quando licenciado para tratamento de saúde, estando impossibilitado de locomover-se na forma do regulamento. A linha H, seguro contra acidente de trabalho para os que exerçam atividades com risco de vida. Inciso 2. Ao cônjuge, companheiro ou dependentes. A linha A, custeio das despesas de traslado do corpo quando o servidor, no desempenho de suas atribuições, falecer fora da sede do exercício. A linha B, auxílio funeral correspondente ao total das despesas com o funeral do servidor falecido, limitado ao maior valor dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. A linha C, pensão especial no valor integral do vencimento ou remuneração quando o servidor falecer em decorrência de acidente em serviço ou moléstia profissional. A linha D, vantagens pecuniárias que o servidor deixou de perceber em decorrência de seu falecimento. Parágrafo 1. Consideram-se dependentes, para os fins do inciso 2, a linha B deste artigo, os beneficiários de que cuida o artigo 6 da Lei Complementar número 39 de 2002. Parágrafo 2. O pagamento do benefício de que trata a linha B do inciso 2 deste artigo depende da efetiva comprovação da realização das despesas pelo beneficiário. Parágrafo 3. O benefício de que trata a linha B do inciso 2 deste artigo poderá ser pago a terceiro que comprovadamente tenha realizado as despesas com o funeral na ausência de cônjuge, companheiro ou dependentes. Parágrafo 4. Caso as despesas com o funeral sejam comprovadas por mais de uma pessoa, o benefício de que trata a linha B do inciso 2 deste artigo poderá ser rateado na proporção dos gastos, mediante requerimento dos interessados, sempre observado o limite do maior valor dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Parágrafo 5. No caso de impossibilidade do rateio proporcional do benefício de que trata o parágrafo anterior, em razão de prévio pagamento integral a um primeiro requerente, o requerente remanescente fará jus apenas a eventual saldo do que restar para atingir limite dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Parágrafo 6. O benefício de que trata a linha B do inciso 2 somente pode ser pago uma vez, ainda que o servidor falecido estivesse em acumulação regular de cargos na atividade. Parágrafo 7. O benefício de que trata a linha B do inciso 2 deste artigo poderá ser pago em razão do falecimento de servidor exclusivamente comissionado. Parágrafo 8. São consideradas despesas com funeral para os fins da linha B do inciso 2 deste artigo, inciso 1. Os gastos essenciais para a realização de velório, enterro e cremação. E, inciso 2, os gastos com traslado do corpo, excluído o interestadual e o internacional. Artigo 161. Garantido o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de 2 ou mais pensões, ressalvadas a diretriz constitucional da acumulação remunerada de cargos públicos. Capítulo 10. Das acumulações remuneradas. Artigo 162. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto
quando houver compatibilidade de horários nos seguintes casos. A linha A de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico de nível médio ou superior. A linha C, a de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista, da União, Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios, não se aplicando, porém, ao aposentado quando investido em cargo comissionado. Artigo 163. A acumulação de cargos, ainda que ilícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo único. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Título 4. Da Seguridade Social. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 166. A Seguridade Social compreende um conjunto de ações do Estado destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social do servidor e de seus dependentes. Parágrafo único. Na Seguridade Social, prevalecem os seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura do atendimento. Inciso 2. Uniformidade dos benefícios. Inciso 3. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 4. Caráter democrático da gestão administrativa, com participação paritária do servidor estável e do aposentado eleito para o colegiado do órgão previdenciário do Estado do Pará. Artigo 167. O município que não dispuser de sistema previdenciário próprio poderá aderir, mediante convênio, ao órgão de seguridade do Estado do Pará para garantir aos seus servidores a seguridade na forma da lei. Artigo 168. A Seguridade Social será financiada através das seguintes contribuições. Inciso 1. Contribuição incidente sobre a folha de vencimento e remunerações. Inciso 2. Dos servidores de qualquer quadro funcional. Inciso 3. De outras fontes estabelecidas em lei destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Parágrafo único. As receitas destinadas à Seguridade Social constarão do orçamento do Estado do Pará. Artigo 169. As metas e prioridades caracterizadoras dos programas, projetos e atividades estabelecidas no orçamento manterão absoluta fidelidade à finalidade e ao objetivo do órgão de previdência e assistência dos servidores do Estado do Pará. Capítulo 2. Da Saúde. Artigo 170. A assistência à saúde será prestada pelo órgão estadual competente e de forma complementar por instituições públicas e privadas. Artigo 171. Nas situações de urgência e emergência, o setor de recursos humanos comunicará formalmente ao órgão de Seguridade Social, no primeiro dia útil seguinte, o atendimento médico do servidor ou de seus dependentes. Parágrafo 1. A assistência à saúde fora do domicílio do servidor depende da manifestação favorável do órgão de segurança social do Estado do Pará. Parágrafo 2. O atendimento de urgência e emergência fora do domicílio do servidor obedecerá ao que dispuser o regulamento. Capítulo 3. Da Previdência Social. Artigo 172. Os planos de previdência social atenderão, nos termos da legislação pertinente, inciso 1, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluindo os resultantes de acidentes de trabalho, velhice e reclusão. Inciso 2, a pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge e dependente. Parágrafo 1.
A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração total do servidor, exceto o salário família, com a consequente repercussão em benefícios. Parágrafo 2. É assegurado o reajustamento de benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da época da concessão. Parágrafo 3. O 13º salário dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.